Olá! O programa Saúde em Foco de hoje vai tratar sobre o bem-estar materno e o retorno do trabalho dessa mulher. Então nós vamos iniciar falando, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são os principais desafios para a mulher e para o bebê nesse retorno quando termina a licença maternidade. Josi, eu acredito que os desafios em relação ao retorno da mãe, né, para o mercado de trabalho tem muito a ver com o estabelecimento de toda essa logística de quem vai ficar com o bebê, da rotina que vai ser organizada da família em torno da criança, com quem que esse bebê vai ficar, como que vai ser o retorno da mãe, quem é a rede de apoio que essa mãe vai utilizar nesse momento, como que vai ser esse retorno ao trabalho na empresa onde ela trabalha, como que ela vai se organizar para esse retorno, as atividades que ela tem que fazer. Então tem toda uma estruturação familiar que precisa ser revista no retorno ao trabalho da mãe, porque a chegada de um bebê muda muito com a dinâmica familiar. E essa mudança, esse retorno, né, depois ao trabalho é mais uma mudança que se passa na família. Então, além de ter um bebê novo em casa, tem toda a questão do pai já estar trabalhando, né, porque a licença paterna é bem reduzida diante da licença da mãe. Tem a estruturação de quem vai ficar com essa criança, vai para uma escola, babá, alguém da família vai ficar responsável enquanto a mãe está trabalhando, como é a logística disso, quem que leva, quem que busca, a rotina dessa criança em relação à amamentação, alimentação, é bem importante pensar. Então, começa por aí os desafios, né, que é no planejamento, na logística, na estruturação familiar em torno disso. E a gente está falando aqui no nosso programa hoje, nós temos 4 mães, né, que já passaram por essa experiência, além de profissional, também passaram, né, pessoalmente por essa experiência. Será que a gente pode pensar num exemplo? Um exemplo de um desafio bem prático. Eu vejo que é importante a mãe se sentir segura, né, com quem ela vai deixar esse bebê. Eu vejo que um dos desafios, assim, pensando no exemplo que tu pediste, é como que vai ser essa rotina. Porque uma coisa é a rotina quando a mãe está dentro de casa, outra coisa é a rotina quando a mãe não está, e esse bebê tem que se adaptar a esse novo horário de amamentação. Geralmente vem junto com a questão da introdução alimentar, né? Então tem que ver como é que vai acontecer isso. A mãe nem sempre vai estar perto nesse momento, então ela tem que estar segura quem é a pessoa que vai estar oferecendo esse alimento para o bebê. Como é que está a adaptação dele. Então, eu vejo que o estabelecimento dessa nova rotina é um dos desafios. Eu acredito que seja importante também a organização ajudar nesse retorno, nessa inserção da mãe no trabalho, porque ela muitas vezes pode se sentir culpada de deixar essa criança em casa ou na escola. Então, é importante que a empresa ela dê o valor que essa mulher tem no retorno ao trabalho, né? E quais são os benefícios? Se a gente fosse pensar, que benefícios essa mãe tem e o bebê pode ter no retorno ao trabalho? O que vocês acham? Eu acho que um dos benefícios, principalmente para o bebê, é a entrada na escola, né? Então, vai ajudar no seu desenvolvimento físico, cognitivo, então, através do lúdico, né? Então, a criança começa a desenvolver, então, toda a sua parte cognitiva, essa interação com outras crianças. A gente sabe também que os primeiros meses são fundamentais para esse estabelecimento do vínculo mãe-bebê, né? Então, o bebê ele precisa muito da mãe 100%, né? Full time ali com ele. E a partir do 4º, 5º mês, esse bebê já precisa começar a explorar o mundo e ter uma relação, né, com outras pessoas. E a mãe, nesse momento que retorna a sua rotina de trabalho, ela possibilita que ocorra mais naturalmente esse processo. Então, além disso, ela consegue restabelecer as relações sociais dela, a identidade profissional, que é muito importante para a saúde mental dela, e para que ela esteja bem para esse bebê, porque a gente sabe que a rotina dos primeiros meses é muito desgastante, né, para uma mãe. A gente sabe que é pesado e a mãe, ela realmente abdica, ela deixa de lado a sua identidade profissional e ela está ali dedicada 100% para o bebê. E ela retomar isso faz com que ela até consiga ter um momento para ela
relaxar, esparecer, para ela voltar melhor ainda para esse bebê. E esse bebê tem a possibilidade de conviver mais com o pai, com os avós, com os amigos, seja dos amigos dos pais, ou com uma babá, ou com a própria escola, se essa for a escolha dos pais. Então, para que ocorra naturalmente esse momento de esse bebê poder ter outras relações que não seja só com essa mãe. Acho que é importante a gente pensar também que esse retorno da mãe ao trabalho é uma oportunidade saudável, tanto para a mãe, né, como já foi dito, quanto para a criança. E a gente já tem alguns estudos que indicam que um cuidador, seja um terceiro ou uma babá ou alguém da família, né, ou até mesmo um cuidado específico de profissionais na escola, ele pode ser tão saudável quanto o desenvolvimento da criança que é cuidada pela mãe, né? Então, assim, com alguns benefícios que a gente pode observar aí. Um deles como já foi dito, o retorno da mãe ao trabalho, né? Então, poder perceber um mundo fora daquele ambiente familiar, onde tem uma dedicação exclusiva para a criança. E em relação ao desenvolvimento da criança, oportunizar que a criança tenha relações com outras pessoas, né? Assim, modelos diferentes. Eu diria que não só modelos, não só no sentido de cognição mesmo, de desenvolvimento cognitivo, mas assim, outras relações de afeto, né? Poder oferecer isso para a criança nesse período. Eu acho importante também, pensando nisso que a Vivi falou, é importante a gente pensar que assim, tem uma grande dúvida, né? Em geral, as pessoas perguntam para os psicólogos: o que eu faço? Eu coloco na escola ou deixo em casa ou contrato babá e tal. E não existe uma resposta única para isso, né? Vai depender do perfil familiar, o que a pessoa, quais são as ferramentas, né, que ela vai ter à sua disposição. Mas acho bem importante a gente colocar assim que em alguns casos já é comprovado, né, que diante de uma família que não vai ter, naquele momento não vai conseguir estimular o suficiente a criança, não vai conseguir dar para ela o que poderia, né, que os primeiros 3 anos de vida são os principais para o desenvolvimento neurológico e tal, para que ela desenvolva capacidades cognitivas, concentração, memória, todas as questões que vão beneficiar ela no futuro, né? Então, mas se aquele ambiente é mais empobrecido, no sentido de pouco estímulo, ou não é alguém tão próximo, né? Que pode não ser tão benéfico, então outros ambientes ou outras pessoas que vão estar mais disponíveis para isso vão fazer muito bem para esse bebê, né? Josi, uma coisa que a gente observa desenvolve o projeto numa escola de educação infantil, né? Então a gente ouve muito as mães quando elas vão inserir essas crianças no ambiente. A preocupação da mãe é que a criança consiga que ela tenha na escola um ambiente semelhante ao da família, e na verdade a proposta da escola é diferente, né? Então assim, a escola tradicional que a gente conhece. A escola de educação infantil, seja na inserção desse bebê com 4, com 6 ou com 1 ano, né? Mas assim, a mãe, ela chega com aquela ideia de que ela quer que a criança seja atendida de imediato. E muitas vezes o fato do educador não atender de imediato é um benefício também, né? Então assim, é experimentar esse diferente. Se a gente tem aquela atenção especial para a criança em casa, onde a mãe atende, tá pronta para atender, né? Até por desenvolver essa habilidade a gente fica muito próximo para atender a uma necessidade. E na escola, justamente isso, né? Aquela pessoa vai ter um olhar diferente, vai oferecer condições diferentes e vai fazer com que a criança desenvolva outras potencialidades, né? Que talvez uma delas seja a independência. Né? Então, poder fazer coisas sozinha. Não sei se o Luiz... Alguém mais quer complementar? É importante destacar, em relação aos benefícios da saúde dessa mãe, voltando ao mercado de trabalho, né? Que é importante e fundamental que se haja um planejamento nessa estrutura familiar, nesse diálogo dessa mãe com esse pai também, né? E, sem sombra de dúvida,
o retorno dessa mulher, né, pro mercado de trabalho. Para ela também isso é saúde, enquanto ela se sinta valorizada, enquanto o seu papel profissional, né, a sua conquista no seu mercado de trabalho, no seu espaço, na sua autonomia, e também em relação a toda essa rede, dessa infraestrutura que vai se estabelecer, que essa mulher também não se sinta culpada em relação a não estar 24 horas ao dia junto com o seu filho, né? Então é fundamental essa rede de apoio também que se estabelece. E essa rede de apoio, ela se estende, né? Pode ser o esposo, que muitas vezes pode também auxiliar no cuidado com essa mãe, um terceiro, como também uma avó, que muitas vezes desempenha o papel do cuidado, e também as escolas infantis, as creches também, que são uma rede de apoio, que essa mãe se sinta segura e confiável, né? Que essa criança ela está num local onde ela pode confiar e deixar essa criança segura. Pensando um pouquinho no que vocês falaram todos aqui, acho que é importante a gente pensar, Josi, nas diversas formas de trabalho, né? Porque muitas vezes tem a questão do final da licença maternidade, o retorno da mãe para aquela empresa, indústria, enfim, para o trabalho que ela desempenha, mas também tem outras possibilidades de trabalho. Tem mães que escolhem por estar mais próximas dos filhos e trabalhar autônoma, empreender em alguma questão. Hoje é muito comum isso. Eu acho que o mais importante é a gente perceber a nossa estrutura familiar, como que ela ocorre, né? A questão financeira, eu coloco uma criança, meu filho na escola ou não, contrato alguém ou não, eu fico com meu filho em casa e desenvolvo o meu trabalho mais próximo, eu tenho cuidado com essa criança. Acho que essas questões assim pensadas em família que é o mais assertivo, porque não tem uma medida pronta, deixar na escola é o mais importante, ficar em casa, é que a mãe se sinta bem no trabalho e consiga se desenvolver e consiga produzir, se sentir satisfeita e saudável naquele ambiente e segura de que o filho também está bem se desenvolvendo e essa relação financeira, econômica, social, tem toda uma questão que engloba um todo, né? Que é da família, também a questão do trabalho, isso bem conversado, articulado e buscar as melhores formas para que nesse momento, talvez, do retorno à maternidade, que a criança é menor, possa se organizar. Acho que é bem proveitoso, assim, não é uma decisão única, não é uma decisão só da mãe, é uma decisão em família, eu acredito muito nisso, até porque tu vai recorrer a pessoas da tua rede de apoio, né, então é importante que tenha essa conversa em família. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. E daqui a pouco nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa questão e a questão da rede de apoio também. Até mais. O nosso mestrado, ele tem como área de concentração a saúde materna infantil. Nós temos 2 linhas de pesquisa, uma mais voltada para a gestão e organização, né, da saúde materna infantil e a outra mais voltada para a assistência e a qualificação, né, das práticas na área da saúde materna infantil. Qualquer profissional da área da saúde pode realizar este mestrado, né? E também outras áreas afins, por exemplo, serviço social ou mesmo um profissional da educação física, dentre outros. E qual é o grande objetivo deste nosso mestrado? É contribuir para as boas práticas na saúde materna infantil, reduzir a mortalidade infantil e, principalmente, institucionalizar um novo paradigma na área da saúde materna infantil. E todos são muito bem-vindos aqui na Unifra, que com certeza se destaca pela qualidade do ensino e da pesquisa. Olá! Você está assistindo o programa Saúde em Foco. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é necessário, né, para que a mulher possa voltar tranquila para o seu trabalho, né, aquelas mulheres que optam por voltar ao trabalho depois que o bebê nasce, depois que termina o prazo de licença maternidade. O que pode fazer toda a diferença, assim, na opinião de vocês? Eu considero um pouco a preocupação que a gente precisa ter
dão amparo para essa mãe na saúde psíquica dela, assim. Pois ela vai voltar para esse trabalho com um sentimento de culpa, muito ansiogênica, ela não sabe como está o filho, por mais que tenha deixado com alguém de confiança, era ela que estava até então com essa criança. Então, qualquer outra pessoa que vai ficar não é a própria mãe. Então, talvez um amparo que a gente tenha que dar, tanto a empresa quanto nós psicólogos, para essa mãe que ela consiga voltar com uma saúde psíquica, mesmo que isso demore, mas tratar essa questão ansiogênica dela mesmo para que ela consiga se acalmar e consiga retornar para casa depois tranquila para passar essa tranquilidade para o bebê. Talvez ela estando o tempo todo ansiogênica no trabalho, ela vá voltar mais demonstrando isso para a criança, o que não seria muito saudável também, né? E pela experiência prática, a gente acaba vendo também, tanto das mães que a gente acompanha, quanto nós mesmos, né? Na verdade, a tranquilidade do bebê, ela reside quase que exclusivamente em como que a mãe sente isso, esse processo, né? Se ela sente que isso vai fazer bem ou não, isso interfere totalmente em como que a criança se comporta, né? E a forma como essa mãe vai sair de casa também, que ela consiga dizer para o seu filho que ela está indo, mas que ela vai retornar, que ela consiga ter esse retorno tranquilo, que quando ela chega em casa permaneçam as coisas da forma que ela deixou, talvez tranquilize ela também durante o trabalho, né? Eu vejo também, Josi, o que facilita é a mãe se permitir, né? Porque a gente vê muitas mães tendo um sentimento de culpa muito grande, como se estivesse fazendo algo errado, né? Não tivesse o direito de deixar aquela criança só, como se estivesse fazendo alguma coisa ruim para aquele bebê. E na verdade não. Na verdade, a gente já falou sobre os benefícios também para esse bebê. Então a mãe se permitir estar segura disso vai fazer com que tudo ocorra de uma forma mais natural e saudável. E as pessoas também que convivem com ela, tomar cuidado para os tipos de comentários que fazem, né? Porque a gente vê assim, acontece bastante, né? Ah, já retornou, mas é tão pequeno. E onde é que a criança está? Ah, tá ficando no berçário, na escolinha, na creche. Ai, pobrezinho, né? Ai, tá deixando com babá, tu tem coragem, né? Então, esse tipo de comentário deixa a mãe mais ansiosa e mais nervosa ainda. Então, eu vejo assim que para as pessoas que convivem com as mães terem cuidado com isso. Porque a mãe não é uma decisão fácil terceirizar nesse momento aquele cuidado durante o dia. E se as outras pessoas fizerem esse tipo de julgamento, comentário, vai ficar mais difícil e mais pesado para a mãe. E isso que tu está falando, Elise, tem muito a ver com a questão da expectativa social, né? Que recai sobre a mulher, principalmente assim, se a gente for pensar, a expectativa é que ela já sabe ser mãe, desde que ela nasceu uma menina, então ela sempre vai saber como é que ela é mãe, e que horror quando ela não quer assumir ou quando ela quer algo mais que não seja só a maternidade. Né? Eu acho que as mães se encontram numa saia justa hoje, assim, porque nós precisamos trabalhar não só por questões de identidade profissional, mas também por questões financeiras, enfim, para manter aquela família, né? E também nós precisamos dar conta de todos esses papéis que nós já trazemos ao longo de toda a nossa história, assim, e constituição enquanto mulher. Então, a maternidade vem com um peso social muito grande. Tu tem que dar conta de toda o vínculo, daquele amor, o cuidado. Tem que voltar ao mercado de trabalho, mas também não pode largar em qualquer escola. Tem todo um discurso em relação a isso. Se vai pegar uma babá, tem um discurso. Então, independente da decisão que a mãe vai tomar, ela sempre está com todos os olhares voltados para ela. Eu acho que isso é importante a gente trazer a família, né? Não é a mãe que está tomando aquela decisão, é a melhor decisão para a família. Então, mais uma vez, eu tiro esse peso um pouco das costas da mulher, que nesse momento eu acho que a gente está numa saia justa muito forte, por arcar com diversos papéis bem importantes, assim, e também trazer isso para o contexto familiar. E não só a família, o pai, a mãe e o bebê, também a família ampliada. Os avós, os tios, os padrinhos participam muito dessas decisões. Acho que isso é importante. Sim. Eu queria escutar um pouquinho o Edson. O Edson está fazendo um trabalho, né, revisando estudos que falam a respeito dessa rede de apoio. Eu queria que tu contasse um pouquinho o que tu tem encontrado sobre isso, né, nos nossos estudos atuais. Nos estudos agora do ano 2011 até hoje,
Tem aparecido muita coisa interessante, até foi falado muitas coisas aqui, vocês estavam refletindo, né? Mas em se falando da rede de apoio, o que aparece muito é que antes o pai era o provedor, e o pai agora ele é constado como a principal rede de apoio. Mesmo assim, ainda aparece a figura do pai coadjuvante. Ainda existe a figura da mãe ainda como a principal, assim, no sentido de ter que dar conta de tudo isso, né? Então, me parece que esse pai já está assumindo um lugar maior, né, de coadjuvante no processo, e não só um pai provedor. Aparece também, uma coisa que é muito interessante, a figura da avó, principalmente a avó materna, por causa do vínculo com a mãe, que é uma das principais fontes de apoio que se tem nessa família em formação agora. Aparece também, uma coisa que me chamou muita atenção, o serviço de saúde. Quer dizer, composto por médicos, enfermeiros, toda aquela equipe que dá esse amparo no nascimento da criança, essa ajuda, desde a questão da gestação, como é importante o serviço de saúde se dar conta disso, né? E até teve estudos de enfermeiras, né, na área da enfermagem, que falavam sobre essa importância também de se ouvir mais o serviço de saúde nisso tudo. Vai aparecendo. Fazer esse vínculo desde o pré-natal. Desde o Ela já pré-natal. tem o vínculo com a equipe e aí segue sendo a sua rede de apoio. Isso. Né? E a questão também da creche, que aparece também, a creche ou a escola materno-infantil, mas com ampliação maior, não só do cuidado da criança, mas também do desenvolvimento dela enquanto cognitivo, comportamento e tudo mais, né? Então, essa ampliação dessa questão da creche, não só como cuidadora, mas também como a educadora junto com essa família. Então, vejo que a questão da conjugalidade também, como é importante o apoio do esposo para esta mulher e mãe agora. A qualidade dessa conjugalidade vai refletir nos papéis que eles vão exercer agora como pai, como mãe, né? Vai refletir se está bem ali, está bem no trabalho, quer dizer, quando as coisas vão andando bem, dá um suporte muito maior para essa mãe que tem essa sobrecarga muito grande, né? É uma mulher multitarefas, né? Porque a mulher, quando ingressa nesse trabalho, no caso, no mercado de trabalho, nos anos 70, 60, final de 60, 70, ela não diminui em nada a tarefa que ela já tinha em casa, doméstico, cuidar dos filhos. Então, isso apareceu também quando a professora fala aí, no sentido de que esta mulher, né, ela está ajudando a trazer mais rendimento para casa, mas também trouxe muito mais compromissos para ela. Então, como ter essa rede que dá um suporte para ela, né? Então, é a qualidade de vida, com certeza, para essa mãe. Eu fiquei pensando agora que tem alguns anos atrás, eu li um estudo, que, se não me engano, é um estudo que foi feito no Canadá, que trazia o seguinte, que as mães multitarefas, né, as mães que continuam, já faziam várias coisas e assumem ainda, iniciam o cuidado de filhos, né, que não faziam isso antes, ela melhora muito as funções executivas. Então, quer dizer, ela é uma mulher pensando do ponto de vista de empresa, a discussão era essa, né, que as empresas às vezes preferiam empregar pessoas que não teriam mais filhos ou não tinham, né, não viriam a ter filhos, mas que a empresa pode ter muitos benefícios, porque essa mãe ela tem uma melhora cognitiva nesse sentido. Ela começa porque ela é exigido dela, né? Então ela tem que ter essa versatilidade, né, para dar conta dos novos desafios que ela vai ter, que a gente já discutiu um pouquinho. Então, pensando nisso, só que isso não quer dizer que ela vai virar uma super mulher, porque senão a gente reforça aquela expectativa social, né? Ela vai precisar muito, né, do apoio. O sucesso na formação do vínculo com o bebê e tal, vai depender muito da qualidade dessa rede, né, de quem que é. E aí uma questão que o Edson falou sobre esse pai, então ele é um coadjuvante, então ele é uma rede de apoio, ele não é o principal também, a gente ainda não chegou lá, será? Isso, eu vejo que isso é um paradigma que tem que também a mulher refletir sobre isso. Porque muitas vezes isso começa pela mulher, de se colocar como o principal responsável e deixar o pai de lado. Eu acho que a mulher também tem que convocar esse pai para assumir esse compromisso, né? De revezamento, de responsabilidade igual.
né, de dividir essa responsabilidade e não ser a principal e se sobrecarregar. Eu acho que também a mulher precisa repensar a postura dentro da família. E alguns estudos apontaram isso que você está trazendo, que a mulher ela vai ela mesma reforçando esse papel que ela acredita ser dela, e ela vai negligenciando isso, né, que o pai deveria assumir, não, ela assumindo, né. E uma outra questão que apareceu que me chamou muita atenção foi quanto à questão do Estado, o papel do Estado. Você falava na licença maternidade de 4 meses, agora algumas empresas de 6 meses, né, e o pai só 5 dias, né. Então, que o Estado reforça também esse papel do pai que é provedor e distancia desse pai coadjuvante e, quem sabe, lá podemos um dia chegar nesse pai que é papel junto com a mãe. Quer dizer, os dois juntos estão, então, produzindo esse bem melhor para essa criança que está chegando. Então, o Estado como um reforçador também de que esse pai é o provedor e distancia, porque acredito que é o momento que a mãe mais precisa da presença desse pai é no nascimento. E aí 5 dias é muito pouco. Acho que é importante pensar na questão das empresas. Para finalizar, então. Para finalizar, que além disso que tu trouxe, Josi, dessa questão do quanto as mães contribuem, tanto na questão do planejamento, que a gente fica expert em planejamento, em logística, em organização, visão sistêmica, tudo isso, porque nós vivemos isso o tempo todo, mas também da forma como a mãe retorna para esse trabalho, né? Porque é muito importante essa visualização da nossa identidade, ali, nosso desenvolvimento, o retorno do nosso investimento em relação ao trabalho. Isso nos energiza muito para voltar para casa. Então, o trabalho tem um papel fundamental. Muitas vezes falam, mas teria condições financeiras de ficar em casa. Algumas mães têm condições, mas o trabalho tem um papel fundamental na saúde né, dessa mulher e também toda essa questão da identidade. E as empresas que estão preparadas para receber essas mulheres, no sentido de conseguir aproveitar o melhor delas, mesmo sabendo que o início tem um processo de adaptação, né, em toda essa família, eu acho que tira muito proveito disso, né, desse desejo da mãe de voltar e de fazer acontecer e de ligar todas essas questões vinculadas à vida dela de uma forma positiva, assim. Ok. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Obrigada.